Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeiro Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recentemente me deparei com um vídeo de um pastor presbiteriano chamado Marcos Granconato, em que ele afirma claramente que Deus decretou o ataque às Torres Gêmeas. Ou seja, ele é um pastor calvinista e, como tal, ele acredita numa espécie de um Deus totalitário que determina cada comezinho do universo e que não existe nenhuma distinção tangível entre a criação e o Criador. Tudo acontece por obra do Criador, segundo a lógica dele. Então, a relação do bem e do mal aqui acaba se perdendo. E eu vou aqui fazer um comentário muito rápido, porque é um vídeo rapidinho, sobre as inúmeras bobagens que ele falou. Vamos lá. Decretou o ataque às Torres Gêmeas. Sim, com toda certeza do meu coração. E Deus não se torna um Deus mau por causa disso? Não. Ele pode fazer o que ele quiser. Aqui nós temos dois aspectos bizarros. Primeiro, ele está dizendo que Deus decretou um atentado terrorista de islâmicos contra as Torres Gêmeas, matando cerca de 3.000 pessoas. Neste aspecto, o pastor pergunta: Deus não seria autor do mal? E ele responde: não, porque Deus pode fazer tudo. Nós aqui temos duas perguntas a serem dadas. Quem é esse pastor idiota para afirmar que Deus é capaz de cometer tamanha atrocidade contra pessoas inocentes? Se ele está afirmando, basicamente, de que Deus não seria autor do mal porque ele faz algo que é abjeto até para os seres humanos, vamos pegar uma questão de juízo. Para qualquer ser humano minimamente sensato, minimamente inteligente, sequestrar um avião com pessoas inocentes para colidir com um prédio e matar 3.000 pessoas não é algo que nós podemos conceber como justo, como sensato, como correto ou como bem. Mas segundo a lógica dele, se Deus faz isso, nós podemos deduzir de uma coisa: Deus pode até ser voluntarioso, mas Deus não é o Logos, Deus não é a sabedoria, Deus não é a justiça. Na prática, esse sujeito criou duas situações completamente nebulosas. Um Deus sem sabedoria e sem justiça, e um terrorismo que pode ser divinizado. Porque da feita que esses terroristas fizeram por alcunha de uma providência divina ou de uma ação divina que afeta a realidade humana, então, mais do que nunca, os terroristas islâmicos estão justificados. Em outras palavras, quer dizer, nós temos um segmento que professa uma falsa religião chamada islamismo. Muita gente pode até se ofender, inclusive os islâmicos. Bom, mas para os cristãos, a religião de Maomé é uma falsa religião porque contradiz os princípios cristãos. Então ele está dizendo o seguinte, que o Deus da verdade, o Deus do bem, o Deus do justo, o Deus do Logos, ou seja, da sabedoria que criou o universo, é capaz de uma atitude de extrema baixeza que contraria os princípios que ele mesmo, Deus, representa. Observem que alguém pode fazer uma seguinte objeção: Deus faz o que quiser. É verdade, ele faz o que quiser. Mas só que Deus não é mera voluntariedade. Deus não é somente poder. Deus é poder, é sabedoria, é justiça, é bem. E tudo aquilo que contraria o bem e aquilo que é intrinsecamente mal é contrário à natureza divina. Não é que Deus esteja sujeito a uma ordem ou sujeito a um princípio, porque seria até absurdo, já que se ele é sujeito a um tipo de princípio, então ele não é Deus. A questão é, tudo que se reflete nas coisas existentes, seja através da ordem, seja através do bem, do justo, é porque é intrínseco à natureza de Deus ser justo, é intrínseco à natureza de Deus ser benévolo, é intrínseco à natureza de Deus ser misericordioso, é intrínseco à natureza de Deus representar o bem em sua plenitude e não se rebaixar à baixeza de uns terroristas que matam pessoas inocentes. Esse sujeito é um blasfemo, para dizer o mínimo, porque ele está atribuindo a Deus algo que é contrário às leis de Deus, as leis que o próprio Deus criou. E aqui alguém poderia dizer, mas Deus não tem o poder de matar pessoas? Deus não tem o poder de vida e morte sobre o homem? Sim, ele tem, mas ele tem dentro do fundamento da justiça.
Porque é da natureza de Deus ser justo. Deus não é um Stalin, Deus não é um Hitler. Deus não é um terrorista da Al-Qaeda. E aqui nós temos um outro problema. Como ele quer defender a todo custo a soberania absoluta de Deus, até mesmo nas práticas malévolas do homem, primeiro, se o homem faz porque Deus quer, então o homem não é suficientemente responsável pelos seus atos. Então, indiretamente, Deus é responsável pelo mal que é causado no mundo. E, portanto, Deus não pode fazer justiça nem mesmo ao próprio homem. Porque tudo é vontade de Deus. E se tudo é vontade de Deus, não importa se alguma coisa é boa ou má. Contanto que seja vontade de Deus, está tudo certo. E veja que aqui, quando nós falamos de um voluntarismo, é um voluntarismo sem o logos. É o voluntarismo sem a sabedoria. Como se Deus fosse um tirano, um caprichoso. Nesse ponto, esse pastor compara Deus a uma entidade demiúrgica, a um ser pagão. Porque os pagãos sim acreditavam nesse Deus arbitrário, nesse Deus que fazia tudo e acontecia e etc. E que não tinha que prestar contas a ninguém. Evidentemente que o nosso Deus também não presta contas, mas ele não presta contas porque ele não tem necessidade disso. Porque ele é o portador da sabedoria. Ele é o portador da plenitude. E a majestade divina não pode se reduzir e rebaixar à malevolência humana. E aqui temos um outro aspecto. Se tudo é vontade divina, sem qualquer relação entre o bem e o mal, já que ele está afirmando, por exemplo, que Deus matou aquelas pessoas através de terroristas islâmicos, como Deus poderia ter criado Auschwitz, ou então poderíamos até pegar uma coisa que é completamente absurda, a reação americana contra o terrorismo. Ora, se tudo é vontade de Deus, tanto o terrorismo como a guerra contra o terror que os Estados Unidos declararam, então eu pergunto uma coisa. Deus age de forma contraditória na sua providência? Porque, por um lado, este pastor idiota está divinizando o terrorismo. O terrorismo foi ato de Deus. E se foi ato de Deus, então logo ele é um ato bom. E se ele é um ato bom, então aquelas pessoas que foram mortas pelo atentado terrorista, elas deveriam estar mortas sim. E os terroristas que cumpriram um ato divino estão mais do que redimidos. Então, partindo dessa lógica, teoricamente a princípio, então reagir contra o terrorismo seria reagir contra a vontade de Deus. Mas por outro lado, nós temos um outro problema. Porque se tudo é vontade de Deus, então até as vontades contraditórias são vontades divinas. Então, tanto é vontade divina o terrorismo islâmico, como é vontade divina a reação norte-americana contra o terrorismo. Tal é o grau mental de absurdo deste sujeito. Ele está dizendo que Deus é caprichoso, Deus é contraditório. E Deus é anárquico. Deus não é ordem, Deus é a desordem, é o caos. Isso aí é uma gnose. Isso é puramente gnóstico. Porque no fundo, ele está pressupondo realmente um Deus mau. E observe que quando nós temos aqui a relação do bem e do mal, se Deus pode atuar tanto sobre o bem como sobre o mal, e ele for causador das duas coisas, então não há por que a gente discutir a natureza do bem e do mal. A própria natureza do bem e do mal se dissipa no ar, porque tudo é vontade divina. E aqui nós caímos numa outra heresia. No fundo, a visão teológica deste indivíduo é panteísta. Porque dentro do panteísmo, todos os fenômenos na natureza são atributos de quê? De um elemento maior que a natureza tratada como Deus. Aliás, é lamentável, inclusive, porque os presbiterianos adoram se arrogar, serem sábios, serem eruditos, serem a elite do protestantismo. Mas quando se observa gente do nível de Augusto Nicodemos e até mesmo esse tal do Granconato aí, esse bolsonarista louco aí, nós percebemos o grau de inferioridade intelectual e de idiotice que eles são capazes de falar, porque eles são despreparados do ponto de vista teológico. Primeiro ponto, Deus não é o Logos. É só vontade, é só arbitrariedade, é só o que ele quer, acabou. Ele não tem sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Ele nega a sabedoria de Deus. Nega o que no primeiro capítulo de João nós podemos ler. No princípio era o Logos. E o Logos estava em Deus e era Deus. Quando nós falamos de Logos aqui, não é mero voluntarismo. O Logos é uma sabedoria.
A sabedoria que nós encontramos nas coisas, nos bens, e inclusive essa sabedoria é que nos dá referência para deduzir o que é bem e o que é mal. E não somente através de uma mera voluntariedade, mas justamente porque essa ação de vontade também tem sabedoria, tem razão. Mas não é a razão humana, é muito superior à razão humana. Aí eu pergunto, onde está o Logos divino no atentado do World Trade Center? Onde é que está a sabedoria divina quando um bando de amalucados muçulmanos sequestram um avião e matam milhares de pessoas? Onde está o atributo de Deus aí da sabedoria e da justiça? Não está. Não está. Como também, se ele diz que tudo é atributo divino, então logo a reação contra esse tipo de terror também pode ser tanto o ato divino como aquele que anula. Então, no final das contas, a verdade se anula, o bem se anula, tudo se anula. Então não há por que discutir o bem e o mal. Não há por que discutir a questão moral e ética de uma mulher que foi estuprada. Não há o que discutir, por exemplo, um homem que foi assassinado, porque segundo a lógica dele é vontade divina. Como também a reação a isso é vontade divina. E da mesma forma que ele atribui um Deus um voluntarismo completamente arbitrário, ele acaba também reduzindo o homem a esse mesmo voluntarismo, porque a relação do bem e do mal aqui acaba se anulando. Não existe mais nenhuma referência moral, ética, não existe nem mais nenhum princípio que a gente possa se respaldar, a não ser a arbitrariedade. E isso porque ele rebaixa a autoridade de Deus ao ato de bandidos, ao ato de assassinos, ao ato de terroristas. E o terrorismo, evidentemente, acaba sendo divinizado. É óbvio que existe uma distinção entre a criatura e o Criador. E que Deus age conforme a providência, segundo os seus desígnios, mas coexistindo com as ações individuais humanas. A ação individual humana é livre. É consciente, Deus nos deu livre-arbítrio e consciência. Evidentemente que esses fanáticos que acreditam numa soberania que não é absoluta, na verdade uma soberania despótica de Deus, eles acabam anulando qualquer elemento ou qualquer critério hierárquico no plano moral, no plano ético, no plano da própria natureza, justamente porque eles atribuem tudo a Deus. O mal foi criado por Deus. O bem foi criado por Deus. Bom, se Deus cria o bem e cria o mal, então qual é a diferença? Porque se são atributos divinos, tanto o bem como o mal, então o bem e o mal estão equiparados em princípios. E aqui nós entramos num outro aspecto teológico, sobre a natureza do mal. E aqui a gente percebe o despreparo teológico desse sujeito, porque ele deveria saber, no mínimo, que o mal sempre é a privação de um bem que se quer preservar. O mal não tem substância. Se o mal não tem substância, logo o mal não foi criado por Deus. Deus cria as coisas substancialmente. A negação daquilo que Deus criou foi o mal. É simples assim. Vamos ver o besterol. Vamos ver esse besterol. Sim, ele pode fazer o que ele quiser. Assim, deixa eu te falar. Tô questionando porque eu quero entender como pensa. Sim, nós vamos falar bastante sobre isso. É assim, eu posso matar alguém? Eu não. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Veja aqui uma coisa. Ele reduziu Deus a um mero voluntarismo, a uma mera questão de poder, e nada mais do que isso. Onde é que está o Logos divino, seu idiota? Onde é que está a sabedoria divina? Onde é que está a justiça divina? Nós temos que entender que quando Deus é justo, quando Deus é sábio, são atributos da sua própria natureza. Tudo se reflete na sua natureza. Não é que ele esteja sujeito a alguém ou a algo. É porque ele é isso. E todas as coisas se ajustam a uma ordem, como se ajustam ao conceito de justiça, porque Deus é a personificação máxima da justiça. Então esse cara, olha, vocês protestantes deveriam ter vergonha de um homem desse. Vergonha. Ele atribui a Deus algo que é inferior a qualquer homem racional. E na prática ele tem um caráter gnóstico, porque no fundo esse Deus é um demiurgo que manipula a natureza a seu bel prazer. E que na prática as contradições, né, os antagonismos são criações divinas. Coisa doida. Quer dizer, não existe ordem na natureza. Não existe o logos, não existe sabedoria na natureza. Só existe uma expressão
de uma vontade arbitrária. E por outro lado, quando ele diz que até o mal é feito por Deus, então ele está divinizando o mal. Ele está atribuindo princípio ao mal. Nós nunca podemos atribuir Deus ao mal por uma razão muito simples, porque contraria a própria natureza de Deus, que é o bem. E veja que quando Deus muitas vezes age no sentido de punir povos, nós temos no caso do Antigo Testamento, né, a punição de certos povos, de certos indivíduos, Deus o faz por medida de justiça. Não por mero voluntarismo, não porque eu posso matar alguém, não porque eu posso fazer isso. Não, Deus faz por uma motivação de sabedoria e de justiça. Vamos lá, vamos ver o besterol. Besterol. Eu posso chamá-lo de assassino se ele matar alguém? Não, ele pode. Ele matou no dilúvio um monte de bebezinho inocente. Quantos bebês tinha na Arca de Noé? Do tempo da arca, né? Quantos bebezinhos recém-nascidos, inocentes, estavam na Arca de Noé? Então, mas ali não foi um juízo de Deus? Sim, Veja uma coisa interessante. Ele parte da pressuposição de que Deus causou o dilúvio porque ele queria. Só isso. Simplesmente eu quero. Não gostei do homem, vou matar o homem, vou destruir tudo. Será que isso não é apequenar demais a autoridade de Deus? É evidentemente que sim. Não somente apequenar, mas inferiorizar Deus. Ele nem se deu conta disso. De tão despreparado intelectual que ele é. Vamos partir da pressuposição de que nós temos que entender que na situação de Gênesis havia a dominação completa do mal sobre a humanidade, com exceção da família de Noé. Ou seja, o mundo caiu numa corrupção insustentável. Pense nas formas mais bizarras de depravação. Tá? As formas mais bizarras de depravação. Pedofilia, zoofilia, assassinato, mentira, todo mundo mentindo para todo mundo. Uma situação realmente caótica. Em que praticamente a maioria do gênero humano está completamente contaminada pela maldade, e essa maldade é irreversível. Aí podemos entender realmente a punição de Deus no dilúvio. Deus age conforme um juízo de justiça. Mas eu posso afirmar com certeza que não foi Deus que realizou o terrorismo do World Trade Center. A não ser que eu esteja atribuindo uma força ou um papel divino ao terrorista islâmico. A não ser que eu esteja atribuindo um papel divino a um assassino. A não ser que eu esteja atribuindo um papel divino ou uma prerrogativa divina a quem viola a própria lei de Deus. Deus não é autocontraditório. E não é autocontraditório pela própria natureza dele. Mas esse pessoal não idealiza um Deus justo. Esse pessoal idealiza um Deus pagão. Muitos deuses do mundo antigo eram assim. É um Deus que faz tudo, acontece e não interessa. Não existe uma relação entre a vontade divina e a justiça. O que existe tão somente é o voluntarismo, pelo voluntarismo, que no final das contas acaba anulando o bem. Porque tanto o bem e o mal são equiparados como princípios. E portanto, o que acontece? Como nós podemos identificar o mal e o bem se tudo é vontade divina? Se eu fosse um terrorista islâmico e explodisse uma bomba com 100 pessoas, então isso é vontade divina. Se um sujeito lá estuprasse 10 mulheres e matasse e depois enterrasse os cadáveres, isso é vontade divina. Como também é vontade divina uma polícia perseguir o bandido. Como coisas tão incoerentes podem ser vontade divina ao mesmo tempo? É subestimar demais a inteligência humana, e não somente a humana, mas a própria sabedoria divina. É dizer que Deus é um idiota. É dizer que Deus é uma figura odiosa mesmo. Tá? É uma figura odiosa. Então vamos lá, vamos besterol. De Deus contra um povo perverso. Sim, né? Inclusive os bebezinhos. Inclusive os bebezinhos. Que nunca tinham feito nada. Ele salvou rato, salvou boi e cachorro. Ele não salvou nenhum bebê. O que ele é? Genocida? Já que é uma palavra tão atual, né? Ele é genocida? Não, ele faz o que ele quer. Veja uma coisa, então aqui nós temos um Deus que não tem relação com a justiça. Deus que não tem relação com o bem. É só voluntarismo. E portanto, ele tem uma gnose panteísta, porque ele confunde os atributos do homem com os atributos divinos. E se há essa confusão ou essa mescla entre os atributos humanos e divinos, então podemos deduzir basicamente que qualquer coisa que aconteça na natureza é divino.
Não importa que o juízo particular que você faça de bem ou mal. Não importa a razão pelo qual você aplica que aquilo seja mal ou seja bem. Simplesmente, todos os atributos da natureza sendo divinos, eles estão equiparados entre si. Ou então, o bem está sendo nivelado ao mal. Se alguém chegar com esse pastor idiota e der um tapa na cara dele, é vontade divina. Se alguém, sei lá, sequestrar uma pessoa, é vontade divina. Se alguém matar um bandido, é vontade divina. E assim sucessivamente. Esse granconato tem que ser internado no hospício para ontem. E eu digo, existem muitos pastores que pensam como ele e que são uns tremendos levianos, blasfemos, irresponsáveis, não é? E perversos. Porque essa ideologia é perversa. Ela é perniciosa porque ela nega a bondade divina. Ela é perniciosa porque ela nega a ordem divina. Ela é perniciosa porque ela nega o logos divino. Ela é perniciosa porque na prática deprecia Deus, vulgariza Deus, ofende a Deus, desonra a Deus, xinga a Deus. E tanto quanto xingar a Deus, ou pior, quer dizer, e um pouquinho menos do que xingar a Deus, xinga principalmente a nossa inteligência. Xinga a nossa inteligência, a nossa razão e o nosso bom senso. Então, meus amigos, até a próxima.